Boa noite, Lara. Tudo bem? Dá o retorno aí se ficou bom agora essa gravação. Sou Murilo. Melhorou muito. Fica inventando moda. Fica inventando moda. Isso, agora acho que vai dar certo. Nem Né? sempre o Agora que vai dar começo é certo. o, nem sempre o começo é o mais fácil, mas que vale a persistência para a gente chegar nos nossos objetivos, né? Acho que tem a ver com o que a gente vai falar também. Mas é isso aí. É isso. Eu arrumei uns fones de ouvidos novos aqui sem fio, mas não deu muito certo, não. Tá dando interferência, não sei se é o horário, se é o fone, mas eu vou ter que pensar, estudar isso melhor para ver o que que vai dar. Voltei aqui pro meu velho e antigo fone de ouvido que tá funcionando. Isso aí. Voltar para o mais confiável, para o já conhecido, né? Não, Mas então, eu já havia deixado ele, eu fiz uns testes hoje mais cedo, deu certo, mas eu falei, vou deixar isso aqui de stand-by, porque se der algum erro, a gente tem aqui um paliativo já, né, para poder socorrer a gente, mas deu tudo certo. a prudência, né? Todo advogado tem que ter. E o Exatamente. Instagram hoje, eu fiz uma live agora há pouco também e acabou dando erro no Instagram, não ficou salvo, então não sei se é mania de perseguição também. O Instagram hoje está complicado. O Mas Instagram vamos lá. tá querendo te sabotar, professor? Pois é, tá me atrapalhando aí um pouco, mas vamos lá, né? Vai dar certo, vai dar certo. Bom, já tô vendo Vai aí lá sim. comentando aí, fone é caro, comprou um também, mas ele só é bom para ouvir música. É Lara que fez uma live excelente, eu lembrei dela em alguns pensamentos sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Foi uma live excelente, um exemplo assim, né, de ela sua mentoranda, né, aluna, e que acaba sendo difícil você imaginar que no começo da carreira, ainda mais sendo mulher, você consegue ser uma advogada trabalhista empresarial, né, defendendo empresas. Às vezes muitos até homens acabam tendo uma dificuldade, acham que é só no final da carreira que isso acontece, mas está aí a doutora Ilara e você também, né, doutor, ele para demonstrar o contrário, né? Tem que ter foco, saber o que quer, definir, nichar bem, que é o que você fala muito nas suas lives, no seu conteúdo. Aliás, parabéns pelo perfil. Logo que eu vi, quando eu comecei a olhar algumas postagens, eu vi, não, esse cara aqui é diferenciado, é o advogado acima da média mesmo, faz jus ao nome do perfil. Obrigado, professor, muito obrigado. Eu que fico aí lisonjeado aí com os elogios, ó, lisonjeado, os elogios ficou até redundante, né? Fiquei muito feliz com os elogios. Realmente, Lara é uma excelente aluna mesmo, aplica o conteúdo, tira dúvida e faz. Não existe fórmula mágica, né, professor? Mas tem um método, desde que se siga o método, as chances são de que dê certo. É a mesma coisa se for fazer uma receita aí de bolo, por exemplo. Se você seguir a receita que a sua avó já fez aquele bolo lá antigamente, deu tudo certo, você seguir a receita dá certo. O problema é que a gente inventa, né? Fala que quer colocar mais ovo, quer colocar mais farinha, quer colocar mais essência e acaba que não dá certo. Mas enfim, professor, para quem ainda não te conhece, se apresente, por favor. Bom, pessoal, meu nome é Murilo Soares, né? Eu sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho também. Sou analista judiciário da área judiciária do Tribunal Superior do Trabalho e tenho feito um trabalho voltado para a advocacia, que é, podemos dizer que é um complemento, né, do trabalho do Dr. Haley. O Dr. Haley tem essa ideia, né, de nichar, de desenvolver a carreira. Eu tenho um ponto específico que é a atuação no Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu achei legal, achei que a gente poderia encontrar um meio termo. E a gente conversou pelo Instagram, muito solícito, muito gente boa, educado, Dr. Haley. E é isso, venho desenvolvendo esse trabalho sobre recurso de revista, principalmente, e a gente vai trocar algumas palavras hoje aqui para ver como é possível atuar no Tribunal Superior do Trabalho somente como atuar bem, né, no Tribunal Superior do Trabalho e fazer disso um meio de vida na advocacia, né? Como oferir ganhos maiores, como se desenvolver na carreira, gostar do que faz, que é uma atividade muito bacana. A gente tem medo, né, quando fala de Tribunal Superior, mas se a gente estudar, se preparar, a gente vê que não é esse monstro todo, que pelo contrário, é muito gratificante
atuar numa instância superior. E basicamente é isso. Tenho. O que mais posso falar? Acredito que o que mais interessa nesse caminho da advocacia do nosso público são essas informações, né? Legal, legal, professor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rile Gomes, eu sou especialista em empreendedorismo jurídico e a minha missão aí é ajudar advogados a conquistarem clientes, que para mim é a maior dificuldade, principalmente se tratando aí de recém-formado. A Ilara falou que sonha em sustentar no TST um dia. Daqui a pouco chega, Ilara. É, questão de tempo. Já dá para ver que você está aplicando bem as dicas, doutor Haley. Eu acompanho o seu perfil também. E é isso, é questão de tempo. Você começou recentemente, né, na advocacia, mas temos aí pelo caminho ótimas oportunidades. Hoje eu tinha feito uma live com o ministro Douglas Alencar e a gente entrou num consenso ali de que a tendência para a advocacia trabalhista é um aumento no número de demandas, inclusive com essas demandas chegando no próprio TST. E aí a gente tem que se preparar desde já, né? Desde a reclamação trabalhista ali, passando pelo TRT, até chegar no TST. Esse é um caminho muito bom. Eu estava até olhando questão de honorários, valores de honorários, né? E no TRT da 18ª região, que é aqui em Goiás, um recurso de revista, sabe quanto que é, doutor Reilly? Para poder o advogado sustentar? É o valor da tabela de honorários da OAB Ah, de eu sei Goiás. que em agosto. Não, sei não. Não sei. É 4.000 e quase R$ 100. No Rio de Janeiro, é quase R$ 3.000, 2.900 e alguma coisa. Então, assim, se a gente parar para pensar, só desses valores da tabela de honorários, tudo bem que a gente sabe que a realidade não é tão fácil assim, principalmente advogado do reclamante acaba recebendo no êxito e tudo mais, mas de todo jeito é uma oportunidade muito boa. Eu tenho alguns alunos e alguns seguidores no Instagram também que têm comentado, foram 2 vezes essa semana, que 2 alunos comentaram o seguinte, que pagaram entre 5 e 10 mil reais para escritório de São Paulo fazer um recurso de revista. E aí me explica por que a pessoa tem que contratar um advogado de São Paulo para fazer esse recurso, né? Se seguir vamos chamar de método assim, que você explica muito bem, de como se destacar na advocacia, será que você não vai ser reconhecido como esse profissional que tem a expertise, o reconhecimento como um bom advogado, seja trabalhista, seja de outra área? Acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar e focar bastante aí, né? E melhorar, nos desenvolver para aproveitar essas oportunidades que chegam para a gente, né? Se ainda fosse um advogado de Brasília que está lá todo dia, nos corredores do TST, ainda poderia até justificar, mas um advogado que realmente se posiciona. Mas o escritório de São Paulo, não sei se vai fazer muita diferença do que o próprio advogado faria se fosse ele mesmo, né? Sim, exatamente. E agora, ainda mais com essas sustentações orais, né, tudo feito por videoconferência, é uma oportunidade muito boa. Porque antes a atuação acaba ficando mais restrita a Brasília, ou então tem que ser um advogado ou de uma empresa grande para pagar a passagem de avião para o advogado ir lá fazer sustentação oral, ou então o advogado de um reclamante de uma causa que é muito grande, de um acidente de trabalho que envolveu óbito, algo nesse sentido, para valer esse, não um risco, né, mas esse gasto, vamos chamar de gasto, né, essa passagem, esse deslocamento, enfim. Então hoje está tudo muito mais facilitado. Eu comecei a trabalhar com o Instagram em março, fevereiro desse ano, e foi por aqui que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa, inclusive você, doutor Reilly, não sei se você conhece outras pessoas da área trabalhista, as que eu vou citar, a doutora Juliane Silvério, da Audiência Trabalhista de AZ, a doutora Érica Vaires, que ela faz sustentação oral em tribunais. Então, tem uma série de gente boa. A gente de Rondônia, a doutora Érica é de Rondônia, vai para Santa Catarina, a doutora Juliane é de São Paulo. Você é de Minas, não é? Uhum. Pois é, então toda essa integração de vários estados, os conhecimentos se difundindo assim. Então não tem desculpa hoje para a gente ter que procurar soluções em outros estados, né? A gente tem que saber aproveitar essas oportunidades e é isso aí, né? Só Vamos lá. aproveitando aqui que eu sei, acho que a Débora, não sei se a Débora tá por aqui ainda, mas por favor, gente, aperta nesse coração aí,
o Instagram reconhecer a relevância da live e mandar a gente lá para frente, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não seja egoísta, também compartilhe com as outras pessoas nesse aviãozinho. Se vocês não sabem, serve justamente para poder compartilhar com alguém. Então, se você conhece aquele advogado que morre de medo de fazer um recurso de revista, envia para ele ou ela, que essa é a chance dele poder aperfeiçoar. Uma boa noite aí para o Rodrigo e para a Jeane, que entrou aqui também. O doutor Rodrigo, um advogado do Rio de Janeiro também, atua há 25 anos aí na Justiça do Trabalho, está interessado também em aprender recurso de revista. A doutora Hilária comentou que nunca trabalhou tanto como agora na pandemia, que para ela as demissões foram boas. Tem um lado bom, que é justamente esse da advocacia, né? Da advocacia trabalhista, na verdade, tanto para o reclamante quanto para o reclamado, vão ter várias oportunidades aí para a gente trabalhar com o direito, né? E com a advocacia. Realmente tem. Então vamos lá, professor. Analisando aqui o tema da nossa live, que é a advocacia, como viver da advocacia atuando somente no TST. Eu até dividi aqui em 3 tópicos, que são os tópicos que eu tenho como o pilar que sustenta em uma advocacia acima da média, que seriam 3 pilares. Que seria a questão do negócio ou do empreendedorismo, que enxergar a advocacia como um negócio. O pilar número 2 seria marketing e o pilar número 3 seria vendas ou atendimento, tá? Acho que a gente poderia ir discorrendo de um por um e você vai dando os exemplos práticos aí que você tem visto na advocacia no TST e nós vamos falando um pouco como que a pessoa pode alinhar aí o seu conteúdo com o empreendedorismo na questão do TST. Beleza? O que eu sempre falo? Que o advogado hoje, antes do coronavírus, já era um diferencial você pensar diferente, né? Esse negócio de você ficar só esperando o cliente chegar no seu escritório já não funciona mais, já não funcionava, escancarou aí com essa pandemia, porque os escritórios são quase todos fechados, o advogado tem que correr atrás. Então, acho que o primeiro tópico aí para o advogado ter sucesso atuando no TST é realmente se posicionar e viver disso. Eu conheço alguns advogados em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, que só ficam no Tribunal Regional da terceira região aqui, que é do TRT3, fazendo sustentações orais. Toda vez que eu participo de uma associação que chama AMAT aqui, que é a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, e toda vez que alguém fala, fulano de tal, estou precisando de alguém na turma, ele, eu estou aqui no tribunal, dá para me fazer presente. Então ele vive, ele tem um escritório dele, mas ele é o responsável por ficar fazendo sustentações orais no TRT aqui da terceira região, que é um exemplo que eu gosto muito de falar, que ele vive somente disso, só fazendo. Então ele já tem amizade com os desembargadores, já sabe o posicionamento de cada turma, dependendo de onde cai, ele, essa turma chance tem ou chance não tem. Então acho que esse poderia ser o primeiro diferencial de você atuar somente no TST. Eu trouxe o exemplo dele aqui, que é do TRT, porque é uma pessoa que é próxima a mim, que eu conheço ele é conselheiro junto, na verdade ele é vice-presidente e eu sou conselheiro aqui da associação, então é uma pessoa que eu tenho muito próxima, que eu realmente vejo e ele vive somente de sustentações orais no TRT. Então o doutor que atua aí, que trabalha aí no próprio TST, você conhece alguns outros advogados que também atuam dessa forma somente no TRT? Só lembrando aí que o doutor falou que agora não tem essa barreira, né? Porque as sustentações estão sendo todas feitas via videoconferência. Bom, sim, o que eu tinha comentado logo no começo, né? Acho que uma das principais dicas que a gente tem para a advocacia é nichar. E aí não importa se é nichar lá para a área civil, para a área penal, trabalhista, mas especialmente na área trabalhista existem algumas peculiaridades no processo do trabalho ali, nas audiências, enfim, que faz com que se você não se atentar, não tiver um costume ali, um conhecimento sobre como é esse funcionamento, você acabe perdendo alguns direitos por questões processuais. Então, é bom você se especializar numa área, você saber, como você mencionou a respeito do TRT da terceira região. Eu sei que aqui no TRT da 18ª região em Goiás, agora eu estou em Goiânia, né? A gente está em teletrabalho em Brasília e eu fico, enquanto isso, aqui em Goiânia. Eu sei que tem alguns posicionamentos divergentes aqui no TRT da 18ª região, até em relação à terceira. Quarta região, no Rio Grande do Sul, também é bem diferente. Então, entra nisso que você falou. Você ter o conhecimento
para aplicar ele na prática. Eu conheço alguns advogados, sim, meus melhores amigos são advogados trabalhistas, inclusive, até por isso que eu sei de algumas dificuldades em comum, né? A gente sempre acaba conversando, trocando algumas ideias sobre isso, e a maioria deles acaba ficando ali na audiência de instrução, na conciliação, no máximo indo para o TRT, e claro que é uma fase necessária, né, para o processo do trabalho, mas existe um nicho muito grande a ser explorado, que é esse das instâncias superiores. Então, se você se especializar em fazer uma sustentação oral, que muita gente tem medo, né? Já vi muitos advogados até chegar na hora da audiência e contratar um outro advogado na audiência de instrução, né? Contratar um outro advogado para fazer essa audiência porque estava inseguro, porque tinha medo do juiz. Mas esse é um medo irracional, né? Se houver essa preparação prévia, esse conhecimento, se você se diferenciar no mercado, que é o que você ensina, com certeza existe uma área muito, muito grande. O Dr. Rodrigo está dizendo aí que quem não é visto não é lembrado. E eu posso até falar sobre uma conversa. Vou contar aqui, Dr. Rodrigo, que a gente estava tendo, a gente estava comentando que lá no Rio de Janeiro não tem muitos advogados trabalhistas especializados no próprio recurso de revista, por exemplo. Então, vale a pena, sim, focar, você ser reconhecido como um diferencial, como uma referência. Isso faz muita diferença. Você vai ser procurado, assim, o pessoal vai brigar de faca para encontrar você, se você estiver nesse status, né? Ser reconhecido como um profissional com uma habilidade, com uma característica específica. Legal, e Lara até falou aqui da Tássia Prado. Engraçado, porque eu já contratei ela para poder fazer uns memoriais de sustentação oral para mim lá no próprio TST. Era uma demanda complexa, passagens aéreas estavam muito caras, era bem em cima da hora. E eu falei, ó, falei com a própria empresa, que eu atuo para empresas. Falei, olha, tem uma advogada lá que já tem costume. Se vocês acharem que é mais viável, até questão de custo mesmo, sairia mais barato do que simplesmente se comprar as passagens para poder sair de Belo Horizonte, para poder ir para Brasília, para poder pagar o hotel, então ficaria mais barato. E acabou que eu acabei contactando ela, eu tinha feito um curso com ela de compliance, eu acabei contactando ela. Então, olha para você ver, pessoas que já são reconhecidas por serem especialistas em sustentações orais no TRT e no TST. E outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, até para quem me segue, é que quando você é especialista em algo, fica muito mais fácil de você economiza tempo. Porque quando alguém vem te contar, olha, eu estou com um recurso de tal matéria que caiu na turma tal, com o relator fulano de tal. Se você já tem o costume, se você já estudou vários processos, e você não precisa ter 10 anos de experiência, não. Estou falando, você pode ser recém-formado, mas você pode pegar aí, passar algumas semanas ou alguns dias lendo decisões dos próprios ministros do TST, que você já começa a ter uma noção, você já começa a ter uma linha de entendimento onde que cai, qual turma que cai, que é pró-reclamante ou pró-reclamado, ou qual turma que tem entendimento X e Y. Então, uma vez que você se especializa em algo, e aí qualquer área que seja, especificamente aqui hoje em relação ao TST, só do cliente vir até você já fala, olha, recurso caiu com tal fulano, eu sei do posicionamento dele, é esse, então vale a pena eu ir lá fazer uma sustentação oral para poder tentar alterar porque é mais difícil ou porque é mais fácil. E olha a credibilidade que você passa para o seu cliente. Quando você fala, ó, a turma X, o posicionamento é esse, o desembargador é esse, então eu sei que as chances são que o resultado dê esse. Então você tem muito mais credibilidade do que você tentar atuar em tudo. Como eu não atuo no TST, eu não tenho essa expertise de falar qual turma que cai. Agora, em relação ao à Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, Contagem também, que é região metropolitana, e do TRT, eu já, só de bater o olho no juiz, como eu já tenho esse costume, eu já sei, dependendo do posicionamento, se vai ser mais difícil provar ou se vai ser mais fácil provar. Então, quando você tem essa expertise, principalmente aí no TST, que não são tantos juízes assim para você poder saber de posicionamento, são tantas turmas assim para saber de posicionamento, fica muito mais fácil de você ter um posicionamento mais assertivo, conversar com o seu cliente e dar até o mesmo próprio parecer aí com muito mais assertividade. É bem mais previsível do que uma demanda judicial, por exemplo. É exatamente isso que eu ia falar. Muito bom esse ponto que você tocou, essa questão da previsibilidade. Eu acho que
Acho não, tenho certeza que um dos principais motivos pelos quais a parte procura um advogado é buscar uma segurança ali, às vezes até uma certeza. A gente sabe que não tem a tal da causa ganha, né? Mas se você demonstrar essa segurança, uma previsibilidade maior, com certeza você conquista o cliente mais fácil. E aí você falando sobre esses posicionamentos, dependendo da turma ali no tribunal, eu vou citar um exemplo prático. A gente tem a questão da possibilidade ou impossibilidade de acumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, certo? Nós temos 8 turmas lá no TST e o que acontece? A 7ª turma estava entendendo pela possibilidade de acumulação desses 2 adicionais. E aí, se você estivesse pela empresa, por exemplo, você falava, olha, o reclamante recorreu, mas caiu na 2ª turma, não sei, vamos chutar. Lá, a tendência é de que o recurso não seja conhecido ou não seja provido, porque a turma tem esse entendimento. Então, pode ficar tranquilo. Se quiser, eu faço a sustentação oral. Aí eu me esqueci o valor da sustentação oral, mas enfim. Tem lá, né, a possibilidade de você fazer a sustentação, seu recurso de revista. E se for se caísse na 7ª turma, é porque agora teve o entendimento da SDI que uniformizou, né, essa impossibilidade aí de acumulação. Mas de repente você falaria, você representando a empresa, a doutora Ilara, né, falaria assim, olha só, caiu na 7ª turma. É possível, provavelmente, eles vão deferir a acumulação. Mas existe a possibilidade de embargos para SDI. Então, assim, vamos esperar o julgamento. É provável, já estou adiantando que é provável que eles julguem, autorizem essa acumulação. Mas se existe uma saída, uma luz no fim do túnel, pode deixar que está tudo sob controle, tá bom? É porque a turma é meio diferente, julga diferente dos outros 7 ali. Mas isso transmite com certeza uma segurança e agrega, né, ali para o crescimento profissional. Já pensou você falar, nossa, mas meu advogado, minha advogada antecipou o julgamento, falou que ia ser desse jeito e foi desse jeitinho, falou que ia resolver lá na frente, resolveu mesmo. Então pensa isso na cabeça do cliente, né? Como é que deve ser doido assim? É verdade. A Lara tá falando aqui, ó, que é igual na primeira instância, quando cai em certas várias. Isso é porque, Lara, você atua na primeira instância. Se você atuasse somente no TST, rapidinho você sabe esses entendimentos. É a mesma coisa que a gente sabe de alguns ministros, por exemplo. Doutora Adelaide, Maurício Godinho, a gente sabe que quando você está pelo reclamante, são mais fáceis você virar recurso. E a mesma coisa o contrário quando cai no IVES, né? Você cai no IVES, você sabe, beleza, a chance aqui, se eu estou pela empresa, a chance é muito mais fácil de reverter determinadas matérias, né? Tem matérias que são discutíveis, mas tem determinadas matérias que são questões, por mais que não seja, que o TST seja para poder julgar matéria de direito, mas a gente sabe que tem algumas coisas aí que nem são de direitos que acabam sendo julgadas, né? Às vezes, Pode na falar. verdade, a doutora Hilária até falou que ela gostava de RO, então me parece que ela está começando a atuar na 2ª instância também. Então já é um crescimento, né? Colhendo mais frutos aí já do seu trabalho também. E a respeito das turmas, é até engraçado porque a gente sabe que a gente acha que os desembargadores, os ministros, caem numa turma ali e pronto, acabou, né? Que são sorteados. E que, às vezes, o julgamento pode ir para um lado ou por outro por sorte, vamos colocar assim. Mas, na verdade, a gente, se for descobrir como que as turmas são formadas, enfim, eles acabam conversando entre si e quem tem mais afinidade vai lá e compõe a mesma turma, né? Afinal de contas, deve ser difícil você estar com mais 2 parceiros ali, no caso, né, das turmas dos TRTs e do TST, que sempre divergem de você. Então você fala, não, estou cansado de sempre ficar vencido ou de sempre ter divergência, então eu vou para outra turma. E aí, às vezes acontece isso, né? Às vezes a turma do ministro Ives Gandra pode ir para um rumo, as outras turmas podem divergir totalmente, então tem que ter esse estudo também, essa preparação. Isso faz parte, né? Não é só ir lá e achar que, enfim, sabe fazer e que direto. Tem que ter essa preparação também, né? Legal, legal. E Lara perguntando se especializar em RO seria uma boa.
Mas seria assim, Lara, e é só mais um pulo para a questão do próprio TST, né? Se você se especializar em recurso de revista, RO para você fica fichinha. É, exatamente. A gente não pode, a gente não vai entrar aqui em questão jurídica de conteúdo, mas só rapidinho, porque o recurso ordinário ele tem um efeito devolutivo mais amplo, né, do que o recurso de revista. Então, basicamente, se você está contestando ali horas extras, por exemplo, se você se insurgir contra horas extras, o TRT vai praticamente reanalisar sua contestação na íntegra, mesmo que você não tenha renovado ali muitas das vezes no recurso ordinário. Eu trabalhei no TRT da 18ª região também durante um ano, por permuta lá, no segundo grau de jurisdição, e era basicamente isso. A gente pegava o recurso ordinário, via o que estava sendo questionado ali e, e reanalisava petição, contestação, audiência de instrução, laudo pericial, contra-cheque, controle de ponto. Lembro que até o ministro brigou comigo, né? Brigou não, brincou comigo. Quando eu fui por permuta para lá, ele falou assim, Murilo, agora é analisar laudo pericial, contra-cheque, né? Porque no TST a gente tem essa diferença, não reanalisa fatos e provas e os argumentos recursais são um pouco mais restritos ali. Você tem que colocar tudo direitinho, ver se foi pré-questionado, né? Se foi debatido pelo TRT. E no recurso ordinário é um pouco... Eu não vou falar que é fácil exatamente, porque a atuação na advocacia não é exatamente essa palavra, né? Mas, enfim, tem menos exigências, eu diria, do que o recurso de revista. Mas, com certeza, a atuação em tribunais é uma boa. E até bom você trabalhar no tribunal, por exemplo, porque saiu a sentença ali, você tem 8 dias úteis depois para a publicação para pensar no que fazer. Se for na audiência de instrução, não. Se você der bobeira, precluiu, pronto, acabou. Mas se você gostar dessa fase aí da audiência também, não são atuações incompatíveis, né? Você pode se sair bem em todas essas fases, né? Exatamente. Na minha opinião, é porque eu atuo com a área trabalhista, então fico bem, bastante confortável para poder falar isso. É bem mais complexo um recurso de revista. Um recurso ordinário, o doutor mesmo falou, você não precisa necessariamente pré-questionar tudo. Você pode, não se dá ao luxo, mas você pode cometer certos erros que o TST não tolera, né? Não aceita. Isso. É mais prudente, como eu falei, eu elogiei sua prudência em relação ao fone de ouvido, até brinquei, mas eu digo isso, o advogado tem que ser prudente também, não pode olhar a causa ali e falar, não, isso aqui eu vou escrever qualquer coisa, o tribunal vai analisar e pronto. Não, você tem que ser diligente, tem que tratar com responsabilidade a vida do cliente, o caso do cliente, porque você vai receber indicação é por causa disso, por causa dessa atenção. Eu recebo indicação de alunos por isso também, que eu sempre procuro fazer um acompanhamento mais completo, mais próximo, tem correção de simulados. Eu vejo que você faz as mentorias, que o pessoal gosta bastante também, né? Então, com certeza, isso faz diferencial. As pessoas não querem se sentir só mais uma. Eu tenho certeza que você, doutor Haley, não pega só conteúdo e joga, não grava suas aulas e disponibiliza na plataforma. Tem esse acompanhamento mais próximo, né? Então, você tem que tratar cada pessoa, cada recurso como se fosse um. Que isso que vai garantir o seu sucesso também. Legal, legal. E de experiência, professor, o- os seus alunos têm mais dificuldade dos requisitos da habilidade formal assim do recurso de revista ou de fundamentos mesmo? O que você tem visto aí na prática, já que você atua diretamente com isso? O que você tem visto, até para quem está ouvindo aqui, que se interessou por atuar no TST aí? Tem visto mais dificuldade? Realmente é a formalidade do recurso, o trecho da decisão, que não sabe qual trecho coloca, qual trecho que não coloca, quais são os pressupostos lá, ou necessariamente os fundamentos? Não, são mais aspectos processuais, por incrível que pareça. Acaba que está tudo lá na lei, artigo 896, 896 lá da CLT, e em algumas súmulas, 126, 296, 297, 333, 337, e a gente lida com elas diariamente. E os maiores erros são assim, em relação à transcrição do trecho do acórdão do TRT, que vai demonstrar o pré-questionamento da matéria, né, contra a qual a parte está se insurgindo. E aí, às vezes, a parte não sabe muito bem
se a matéria foi ou não pré-questionada. Então, acaba deixando de opor EDs ali, quando é o caso, né, para o TRT, lá no recurso ordinário, viu, doutor Hilário? Para o TRT se manifestar, e essa falta de pré-questionamento impede a interposição do recurso de revista, não a interposição em si, né, mas impede a análise do mérito recursal. Então, são erros processuais na maioria das vezes. Olha, doutor Held, é bem difícil dizer que eu já vi um recurso de revista perfeito, assim, sempre tem um que esquece algum detalhe da divergência jurisprudencial, porque aí ou não cita a fonte da divergência, ou então coloca como aresto paradigma, que a gente fala, né, como acórdão paradigma, um acórdão do mesmo TRT, se você estiver recorrendo aí de uma decisão do TRT3, você não pode colocar, para fins de divergência jurisprudencial, um acórdão do TRT da terceira região. Pode ser de qualquer outro TRT ou da SDI do TST. E esse tipo de erro acaba passando batido por boa parte dos advogados, assim. Então, a maioria deles acaba perdendo em relação a aspectos processuais mesmo. O doutor Rodrigo até falou agora um pouco ali, que já teve turma que deu provimento a recurso de revista dele em relação à responsabilidade subsidiária da administração pública, né? Acredito que era terceirização de serviços, e teve turma que não deu. E realmente existe uma certa divergência aí. E a solução, ir para a SDI, né, que é o órgão TST que uniformiza essa jurisprudência dos tribunais. Mas até para isso é bom saber o funcionamento lá do tribunal, né? Você saber que mesmo você indo para o recurso de revista, se você perder, existe uma outra saída, que é aquele exemplo que eu dei da acumulação do adicional de insalubridade e periculosidade também. Então, enfim, estamos aí, vou novamente falar de você nichar, se especializar em uma área, né? Já pensou você se especializar em cada um dos TRTs no TST, aí vai para a área penal, vai para a família, vai para a previdenciário, não tem condições, né? Humanamente impossível. Então, a minha sugestão também, o que eu faria se estivesse nesse ponto, era definir uma área de atuação. Que acho que, pensando aqui, uma das maiores dificuldades, maiores problemas é o nosso imediatismo, né? A gente já quer começar ali e, não, eu quero atuar só no TST mesmo, ou só quero fazer sustentação oral no TRT e já quero ganhar dinheiro amanhã. Então, ou hoje, né? E você tem alguma dica em relação a essa questão da ansiedade, de você colher agora, plantar agora para colher os frutos no futuro? Qual que é o seu pensamento assim sobre essas etapas, né, do trabalho, da construção, do marketing jurídico? Como que você constrói essa imagem? O que Resumidamente, né? que eu sempre falo com as pessoas que me seguem? E Lara falou, não é fórmula mágica, né? Não é fórmula mágica, mas é bom você ter um posicionamento, tá? Ninguém é bom em tudo. Nós estamos aqui, ó, doutor, falando sobre recurso de revista, especificamente um dos recursos de vários outros que existem aí no mundo jurídico. O doutor se posiciona somente como especialista em recurso de revista. E eu estou aqui falando de empreendedorismo jurídico. Então, poderíamos estar falando de diversas outras coisas, mas nós escolhemos selecionar pontos menores, e mesmo assim, esses pontos menores tem muita coisa para se falar ainda, né, doutor? Dá para falar, dá para discorrer aqui por horas e horas e horas sobre um único ponto. Então, eu acho que é interessante você se posicionar, mesmo você sendo recém-formado. Não vejo problema nenhum nisso. Lógico que as contas chegam, você tem que pagar a conta, você forma, fica louco para poder exercer a profissão. E eu não vejo nada de errado, principalmente no início, onde você tem muito tempo de sobra e pouco trabalho, você acabar pegando ou atuando em outras demandas. Eu até falo com as minhas alunas, mesmo que você tenha área trabalhista ou área previdenciária, nada obsta que se não for nada muito diferente do mundo que você vive, por exemplo, se você atua com direito do trabalho, você acaba que atuar em demanda previdenciária ou em demanda consumidor, eu não vejo problema nenhum nisso, mas você tem que se posicionar. Por exemplo, no caso da Hilária, suponhamos que ela se posiciona aí como especialista em recurso para o TST. Vai
começar a produzir o marketing e fazer o network. Eu vou até tratar um pouco disso mais para frente. Mas até começar a ser reconhecida, demora, leva tempo. A gente sabe que as coisas não são fáceis, demoram tempo. Eu tô falando que está em março aqui no Instagram, eu estou desde outubro. Então a gente ainda é bem recente. Tem pessoas aí que estão há 5, sei lá, não sei quanto tempo tem Instagram, mas tem muitos anos que estão no Instagram. Então a gente tá um pouco atrás do pessoal em relação a tempo, mas a gente vem compensando com o conteúdo. A gente sabe que não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer. A gente sabe que tem todo um tempo, tempo para plantar e um tempo para colher. Mas eu não vejo nada de errado você atuar em outras demandas, em outras áreas, até que você de fato consiga sobreviver disso. Eu mesmo comecei dessa forma, eu atuava trabalhista para tudo e fui diminuindo aos poucos. Hoje, 80% dos meus clientes são empresas, só atuo com demanda trabalhista para empresas e de transportes. E com o tempo eu fui deixando de atender as outras coisas, porque foi aumentando a quantidade e eu não tinha tempo. Então eu comecei a desfazer de alguns clientes, porque eu Demitiu não tinha alguns tempo. clientes. Mais ou menos isso, porque eu não tinha tempo. E aí eu vou lá no doutor falou, por que é mais fácil para mim? Eu atuo transportadoras, são transportadoras, tem vários estados, inclusive eu já até fui aí no TRT da 18ª região, prédio muito bonito, por sinal, é junto com a Justiça do Trabalho, fica de esquina. Isso, Fica um monte exatamente. de T, eu arrumo uma confusão, porque aí tem T, não sei o que lá, setor T26, norte, sul, T2, T29, uma, T51, é 55. uma confusão danada que eu não consigo entender nada. A portaria do tribunal é de um lado, do Justiça do Trabalho é outro, de vez em quando eu entro na portaria errada, mas enfim. E aí, quando as pessoas vêm me perguntar, eu sei, lógico que eu não sei tudo, mas eu sei de vários posicionamentos no que me interessa relacionado a transportadoras. Geralmente tem muito processo de motoristas, de vínculos de motoristas e tudo, exatamente de cada tribunal, desses que eu atuo. Então fica muito mais fácil para eu ter um posicionamento do que se eu fosse atuar Justiça do Trabalho para todos. Imagina se eu tivesse que saber decisões ou OJs de empregado doméstico, professor, transportadora, e assim sucessivamente ficaria muito mais penoso para mim. Mas nada é rápido, demora com o tempo. Eu sou advogado de transportadora no Rio. Advogado Rodrigo falando, olha, Rodrigo. Pois é, imagina aquela questão da possibilidade de controle das horas extras, né? Da jornada de trabalho, perdão. Então, se for um advogado que saiu do nada, não tem o mínimo de experiência ou não pesquisa a jurisprudência, ele, sei, vai sair lá e dizer, ah, não, meu cliente, o empregado do meu cliente não se enquadrava lá na exceção do artigo 62, inciso 1, e aí vai ficar discutindo se tinha ou não um controle, quando na verdade a questão é se havia possibilidade de controle, não é se havia ou não um controle, é a possibilidade. Então existem algumas nuances em que é bom você se especializar, como a gente tem comentado aí. E sobre a questão de tempo, para ver os resultados, né, eu acabei lembrando de duas frases do Warren Buffett, provavelmente você até conhece essas frases, que é o seguinte, no caso dele, né, que mexe com finanças, enriquecer é tão emocionante quanto ver a grama crescer. E aí eu até tinha feito um post antigo pensando nisso, né? É o seguinte, de um dia para outro, se você ficar parado assim olhando a grama, você não vai ver nada, realmente não vai ter emoção nenhuma. Mas você sai de casa para uma viagem 15 dias e deixa de se preocupar com aquela grama. De repente está um matagal ali, né? É igual essa questão do conhecimento, do trabalho, você vai fazendo pouco a pouco ali, sempre com constância, consistência, e quando você vê, os resultados começam a aparecer. Eu mesmo já tive alguns convites só de aparecer assim, aqui no Instagram, publicar conteúdo. Hoje mesmo eu tive um convite bem bacana, em breve vou anunciar aí, mas assim, são oportunidades que a gente vai fazendo aparecer, as oportunidades não vão chegando do nada pra gente, né? E a outra frase, deixa eu me recordar aqui, também do Warren Buffett, é que tem coisas que demandam tempo, independente da quantidade de esforço que você coloque naquilo. E aí ele faz uma comparação lá, né? Você não consegue um bebê com 9 mulheres grávidas de um mês. Não tem jeito, não importa a quantidade, o esforço que você faça, né? Você precisa daquele tempo ali para o resultado ir aparecendo. Então esse tipo de mensagem aí até dá uma acalmada na gente, e a mensagem que a gente tenta passar aí para todo mundo, né, de
ter consistência, ter persistência, que os resultados vão aparecer. A Tássia que você falou, ela não começou ontem, não começou hoje. Ela começou há muito tempo, né? Tássia Prado, né? Então, todo mundo passou por essa fase inicial de demorar um pouquinho para ter resultado, mas é o natural da vida, da profissão. Então, temos que focar em fazer mesmo, produzir. E é isso. Bom, O doutor Rodrigo tá Rodrigo. falando aí da ADC 48, realmente ficou muito processo meio suspenso até decidirem. E depois que teve a decisão, todas as sentenças ou os recursos que estavam pendentes foram julgados improcedentes. Realmente, depois que teve a decisão, não tive nenhuma procedência mais contra as empresas. Essa questão da DC 48 aí, da constitucionalidade ou não dos motoristas autônomos. Beleza, professor, pode falar? Você ia falar aí? Não, só ia fazer um comentário sobre PCAE, né? Algumas decisões estão suspensas por causa do julgamento para ver qual taxa de correção se aplica, se é a TR, taxa de referência, ou se é a IPCA. Vários processos estão suspensos aí, mas só um comentário um pouco aleatório Não, aí. e além disso, ainda os de norma coletiva, né? Que tem discussão de norma coletiva. Então, o processo de trabalho meus processos estavam quase tudo parado. Agora do motorista que começou a caminhar. E o restante tem discussão sobre TR ou tem discussão sobre norma coletiva. Então, Aham. mais ou menos tudo Limites, parado. né? Pois é. Mais ou menos tudo parado. Mas em breve devolve. Beleza. Professor, você acabou de falar que começou a ser convidados para alguns projetos por causa da internet. E aí vem um acelerador para você começar a ter resultados, que são as redes sociais aí, né? A internet como um todo, redes sociais, blogs jurídicos, artigos, etc. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é que tem um lugar que você não vai ter clientes em evento da OAB. Tá? Um lugar que você não vai ter cliente nunca. Você está procurando cliente, você só vai ter advogado. Mas aqui, nesse caso especificamente, tá aí um lugar que você vai ter clientes, que é sim eventos da OAB. Porque um dos seus maiores clientes que você vai ter, quiçá maiores ainda do que próprias empresas, são advogados parceiros. Se você de fato se posicionar como especialista, aí sim eu acho interessante que você frequente eventos da OAB, principalmente eventos que contenham advogados trabalhistas, e comece a falar para todo mundo, não, em que você atua? Sou advogado especialista em recurso TST. Todo advogado trabalhista, quando ouve que alguém é especialista em recurso de revista, para mim, acho que um dos maiores temores de advogados trabalhistas são recursos de revista, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque tem um negócio que eu acho trabalhoso para fazer na verdade, eu acho trabalhoso. É bem complexo, o doutor fala, é bem complexo. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de audiência, eu gosto de tentação oral, eu gosto de dar palestras, eu sou muito afoito. Eu não tenho muita paciência de ficar... Eu não sou o executor de ficar parado, sentado na mesa, fazendo contestação e fazendo recurso de revista. Eu sou a pessoa que vai lá fechar contrato, eu sou a pessoa que faz audiência, eu sou a pessoa que faz tentação oral, mas eu não gosto muito de fazer peças. Então, se você chegar para mim mesmo falando que é especialista em recursos de revista, as chances são que eu vou guardar o seu telefone ou guardar o seu nome, porque você vai ser muito útil para mim daqui a um tempo. Pois é, existem essas preferências, né? E não está nada errado. Você pode gostar de audiência, você pode gostar de trabalhar só no escritório. São simplesmente preferências e precisa de profissional em todas essas áreas. Até pelo número de estatística, vamos voltar a falar especificamente sobre recursos de revista, aproximadamente entre 8% e 12% dos recursos de revista vão direto do TRT para o TST. Ou seja, de 92% a 88% acaba barrado lá no TRT. Então, o que isso significa? Que pouquíssimos advogados sabem fazer um recurso de revista, ou têm pelo menos uma noção da viabilidade de fato desse recurso, né? Então, é questão de se especializar e estar disposto. Bom, tem uma pergunta interessante do Rodrigo aqui, doutor Rodrigo. Tem um perfil profissional e um pessoal no Instagram. É uma boa ideia? E aí essa resposta é com você, doutor Rei. Doutor Rodrigo, se você conseguir alimentar os dois, ótimo. O problema é que você, pelo menos eu, não consigo alimentar os dois, tá? Eu tenho um pessoal que tá parado, jogado às traças lá. E eu tenho esse Tá aqui igual que meu.
que tá desse aqui, que é o profissional. Então, eu não consigo alimentar os dois. Se você conseguir alimentar os dois, ótimo. Mas se não, opte pelo profissional e aí você dá algumas pitadas de coisa pessoal, que as pessoas também querem saber, não querem só conteúdo, as pessoas também querem saber quem você é, o que você come, o que você vive, como dizia a reportagem lá do Globo Repórter, né? Então, as pessoas também querem saber, as pessoas querem saber um pouco mais sobre você. E Uhum. ele até falando aqui que meu sócio é um pouco captador. Eu sou esse do escritório, tá? Eu sou o captador do escritório e aí tem os mais executores do escritório. Geralmente eu sou um pouco que a cara externa do escritório e tem pessoas que ficam com o trabalho pesado, tá? Não sei se qual que é mais pesado, se é a parte externa ou interna, mas fica com o trabalho pesado do escritório. Geralmente eu fico aí com o rosto do próprio escritório. Eu tenho uma pergunta aqui que me veio à cabeça. Bom, vamos imaginar, se o doutor Rodrigo, a doutora Hilária, quiserem mostrar para o pessoal, ou para os outros escritórios, ou para clientes, enfim, que eles são especialistas exatamente no recurso de revista. A gente sabe que tem algumas limitações lá no Estatuto da OAB em relação à publicidade, né? Gostaríamos que fosse, ainda que eu não seja advogado, por exercer atividade incompatível com a advocacia, né, ser servidor do Poder Judiciário, eu sinceramente gostaria e acho que não é absurdo que pudesse haver uma publicidade como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem outdoor lá com advogados se oferecendo, né? E aí a justificativa muitas das vezes é que isso estimularia o número de litígios. Só que eu acredito que não. O que estimula o número de litígios alto no Brasil é a nossa cultura ali de não fazer autocomposição, ou então de empresas muitas vezes desrespeitam, seja direitos de consumidores, direitos trabalhistas, ou às vezes até pessoas naturais, duas pessoas naturais divergindo sobre alguma interpretação. Então isso gera o litígio. E não o simples fato de ter lá um advogado com outdoor. Você vai falar, não, eu quero entrar com uma ação. Vi um outdoor, fiquei com vontade de entrar com a ação. Eu acho que não é bem direto assim. E se fosse para divulgar algum tipo de trabalho específico, seja no recurso de revista, recurso ordinário, qual que seria... Você tem algumas dicas para dar para gente? Como que... Os primeiros Como a gente passos, não quais pode, como seriam? nós não podemos colocar um outdoor lá saindo ali do aeroporto de Goiânia, né, ou próximo ali às arremediações lá da T-51, a gente poderia utilizar, que eu acho que é a forma mais fácil, rápida e barata, que são as redes sociais. E você poderia criar conteúdo, assim como o professor Murilo e eu criamos, relacionado a recursos de revistas. E aí, o que eu poderia trazer, se você, por exemplo, está querendo criar conteúdo para poder chamar a atenção? Eu acho que você poderia fazer posts, e poderia ser tanto de textos, tanto vídeos, ou até mesmo lives, como nós estamos fazendo aqui, talvez com os maiores erros, que devem ser muitos, os maiores erros que os advogados cometem ao fazer recurso de revista. E você poderia trazer alguns exemplos. Inclusive, lógico que você não vai citar nomes, nem números de processo, nem nada, mas em certo processo aconteceu tal demanda, dessa forma, e os pressupostos são esses, os maiores erros são esses. Você poderia também trazer aí os maiores acertos, ou então tipo, faça isso e as chances do seu recurso de revista serem providos é muito mais fácil do que se você não fizer, por exemplo. Então você pode, o professor Murilo deve conhecer muitos desses caminhos, que são aqueles pulos do gato que às vezes não tem na lei, aliás, que não tem na lei, mas que você sabe, se você fizer dessa forma, as chances são de que ele seja provido aí logo no TRT, não precisa de ter que interpor um agravo para poder destrancar. E eu acho que esses números que você trouxe também são bastante interessantes para criar conteúdo. Talvez quando você sabia que 12% apenas dos recursos de revistas são providos, e aí você baixa, o cara vai fazer um recurso de revista, ele já não está inseguro, vê que 12% só que são providos e está vendo ali que você é um especialista naquilo, às vezes ele até pensa, eu acho que talvez seja a hora de eu contratar, porque é um processo que envolve valores altos aí, sei lá, talvez um processo aí que discute um vínculo bancário ou de algum CEO ou de algum gerente de uma empresa que está nas cifras aí talvez dos milhões que o doutor já deve ter visto aí
alguns ou centenas desses processos que passam da casa dos milhões aí, e talvez ele pense, eu acho que talvez é melhor eu investir aí 5 mil, 4 mil reais em alguém que realmente conhece desse recurso, do que eu tentar fazer aqui e não ganhar nada, né? Então eu acho que esses tipos de conteúdo, se eu fosse especialista no TST, eram os que eu produziria, e pensando aqui agora de bate-pronto, talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo para poder pensar, eu poderia trazer alguns outros, mas eu acho que se você trouxer os maiores erros, se você trouxer os maiores acertos e essas curiosidades aí, eu acho que você já cria muita autoridade em relação ao seu posicionamento e ajuda também outros advogados, né? Porque a gente sabe que isso aqui é uma via de mão dupla, né? A gente acaba que compartilha e acaba educando outras pessoas também. Mesmo que você não trate com outros advogados, você trate com pessoas jurídicas, você acaba educando a população. Eu já até falei recentemente que acho eu que é uma função social do advogado ensinar as pessoas, já que o poder público não ensina na faculdade direitos básicos, como direito do consumidor, ou direitos de trânsito, ou alguns direitos trabalhistas mesmo, cabe a nós advogados e também membros do poder judiciário aí cumprir essa função. Sim, sim, pois é. Acaba que, nessa ideia do recurso de revista, para o advogado que quer ser contratado, é um trabalho, acaba sendo bem parecido com o que eu faço mesmo. Porque, por exemplo, essa semana eu voltei a fazer análise de recursos de revista e aí envolvendo temas que são do dia a dia, né, do empregado. Ontem eu analisei sobre adicional de insalubridade. Amanhã vai ser sobre indenização por danos morais, revista íntima de empregados, que são temas sensíveis e que existe uma controvérsia, de novo, em relação ao TRT 18, TRT terceira região. Eu acho que o TRT da terceira região tem o mesmo entendimento do TST, de que a revista íntima gera danos morais. Sim. Gera. Então TRT Desde 18 que haja contato físico e geralmente depende da turma também, tá? Mas o posicionamento majoritário é que se houver contato físico de maneira indiscriminada, sim, gera dano moral. Uhum. Pois é, e amanhã eu vou falar sobre esse tema, por exemplo. E aí, qual que é o trabalho que eu faço? Mostrar para o advogado que isso é possível, que apesar desses 8 a 12% apenas irem direto para o TST, é possível de um recurso ser feito. E aí, o trabalho que eu faço também é de simplificar essa atuação no TST, mostrar que não precisa ser um recurso grande, extenso, complexo. A gente não precisa ter medo de que os ministros vão falar alguma coisa, vão julgar nosso recurso ali, não sei, eu não posso falar algo que vá comprometer, assim, né? Bom, mas enfim, ministros são pessoas normais. Acabei de fazer uma live com o ministro super... Como é que pode fazer um negócio desse? Isso, vai falar, volta lá para a faculdade. Volta para a faculdade. Não, deixa o oficial OAB aqui, seu recurso está muito ruim. Não, isso não acontece, não precisa de ter medo disso. É só a gente ter essa noção que a gente vai ver que o mercado da advocacia não está saturado. Tem muitos advogados, mas a profissão não está saturada para quem sabe se posicionar, sabe se colocar, para quem aparece, mostra ali, né, coloca a cara, a tapa, né? Então tem que se dedicar mesmo, fazer esse marketing jurídico, esse trabalho bem feito, sem quebrar as regras também do OAB, né? O doutor Rodrigo disse que lá no Rio de Janeiro a OAB pega pesado, né? Bam, bam, bam. É isso, pois é. E, bom, agora eu não estou indo mais para a ESA. Tem ESA também em Minas, né? Escola Superior da Advocacia. Então, tem sim. Faço eventos na ESA também, que é exatamente para isso, para falar com o meu público. Se eu fosse querer captar uma causa, eu não iria para a ESA, né? Eu iria para alguma empresa, enfim, para algum sindicato, algo nesse sentido. Você tem que falar com o seu público, inclusive com a linguagem do seu público, né? Eu não sou o mestre do marketing, assim como você, mas eu vejo alguns advogados colocando termos muito técnicos como se fossem falando com advogados. E eu não acredito que isso seja eficiente, né? Você tem que falar ali com
Eu tenho um vídeo no YouTube, por exemplo, eu coloquei um vídeo sobre adicional de insalubridade de limpeza de banheiros, e vieram nos últimos dias umas 3 pessoas, 3 empregados falando, eu limpo, eu faço isso, 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 e você nota na linguagem que é uma linguagem mais simples, mais diferente. Então, eu busco falar de uma forma mais simples, mais acessível também, porque não é preciso, né, você complicar essa comunicação, mas especialmente o advogado, se a intenção dele for captar um cliente, não diretamente, de uma forma vedada pela OAB, me corrija se eu estiver errado, mas acredito que você tem que se adequar à linguagem, né, do seu cliente, não é? Inclusive, eu falo que um conteúdo que você cria, isso eu aprendi num curso que eu fiz de escrita persuasiva e comunicação persuasiva, que para que você coloque esse conteúdo na internet, você tem que fazer ele como se estivesse fazendo para uma criança de 10 anos. Se você pensar, uma criança de 10 anos entende o que eu estou falando, ótimo. Pode publicar, pode escrever, pode fazer o que for. Agora, se você achar, não, eu acho que está muito complexo, faz mais simples de modo que entenda. Se uma criança de 10 anos entender, todo mundo entende. Você colocou essa dica naquele seu post sensacional que você fez recentemente? Você fez um post, acho que era com 6 dicas, salvo engano, não era? Que era até de Sobre. passar... Eu não me recordo do tema especificamente, mas eu lembro que eram dicas muito importantes que eu até salvei lá. Eu posso até procurar aqui, mas é um dos últimos que você postou. E eu não me lembro se foi você que deu essa dica ou se eu vi em algum outro lugar. Mas é isso mesmo, quanto mais simples você for, a tendência é de que o alcance seja maior, né? E aí sua mensagem ser transmitida com mais facilidade aí, que vá mais longe. Eu acho que foi mesmo, porque a Ilara está aqui agora. Eu falo que meus seguidores adoram post de carrossel. Toda vez que eu coloco um post É, daquele com 5, 6, 7 dicas, tem muito salvamento, tem muita curtida, tem muito comentário, foi porque. exatamente esse post de carrossel. Estou procurando aqui, eu vou ver se eu consigo encontrar, mas, enfim, são essas dicas aí, você facilitar a vida das pessoas, você querer resolver problemas, como você já mencionou em outros vídeos também. É isso que vai fazer com que você seja um profissional de sucesso, né? Você ter o seu comportamento íntegro ali, seguindo essas dicas, né? Aparecendo, enfim, sendo um profissional dedicado. Isso que vai moldar o seu caráter ali, o jeito com que você é conhecido, e vai trazer o sucesso que você sempre almeja, né? Estou falando certo? Certíssimo, Lara. concordo em gênero, número e grau. A Ilara falando que adora carrossel, realmente ela gosta mesmo. Professor, faltam 2 minutos para o Instagram encerrar a live. Geralmente eles dão um capítulo de 30 segundos aqui, a gente fica um desespero danado para poder fazer as razões finais aqui. E eu queria agradecer imensamente aí a oportunidade, o seu tempo, a sua disponibilidade para a gente poder conversar um pouquinho aqui e desmistificar aí essa questão de atuação no TST, né? Tanto para a pessoa atuar, tanto para a pessoa ter um recurso de revista provido aí, que a gente sabe que não é bem assim, embora seja difícil, não é impossível. O doutor está aí como prova de que o recurso de revista é possível ser provido, e eu estou aqui como prova de que é possível viver da advocacia, independente da área que for. Agradeço imensamente aí de coração. Bom, agradeço a companhia aí na live. Como eu já falei, seu perfil é ótimo, excelente. Recomendo a todos que chegaram aqui na live pelo meu perfil, que ainda não te conheciam. E é isso, obrigado pelas mensagens aí, pelas informações, dicas e tudo mais. E vamos lá, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a atuação do TST, eu convido para conhecer o meu perfil. E é isso, falta quanto tempo? 40 segundos. Não vai dar para falar muita coisa, mas é isso. Bom, depois da live vamos continuar conversando um pouco mais, programar alguma próxima live, algum evento. Gostei bastante da live, o pessoal está elogiando bastante, né? Ilara, o Dr. Rodrigo gostou, a Jane está batendo palmas aí. Isso, um abraço, obrigado a todo mundo pela audiência. Muito obrigado, Dr. Haley, e até mais. Até mais, pessoal. Vamos marcar sim mais para frente, vamos marcar outro conteúdo. Gostei muito do papo e até mais, gente. Instagram vai cancelar aqui e eu vou
ter que cortar meu negócio. Um abraço.